Sr. Presidente, Sr. Engenheiro Faria de Oliveira, Dr. José Matos, a Caixa Geral de Depósitos é a instituição que os senhores referiram, a instituição de referência, com todo um património e uma idade que a tornam absolutamente central na vida não só da economia como da própria sociedade portuguesa. A sua solidez, o seu papel na economia portuguesa é certamente uma questão da maior relevância, não temos qualquer dúvida sobre isso. Aliás, gostaria de ver como é que o país tinha respondido à crise que se desenvolve desde 2008 sem uma instituição bancária como a Caixa Geral de Depósitos nas mãos do Estado. É por isso que é absolutamente inaceitável a falta de esclarecimento relativamente a determinado tipo de questões. Os senhores não esclareceram, pelos vistos, notícias falsas que apareceram em órgãos de comunicação social muito respeitáveis neste país, inclusive nas suas páginas económicas, não esclareceram e também não esclarecem aqui. E os senhores percebem, provavelmente, o que é que significa para milhares e milhares de pequenos empresários deste país, que estão com a corda na garganta, empresas viáveis que estão a falir, porque não acedem ao crédito, e quando depois veem notícias a dizer que a Caixa Geral de Depósitos, a entidade pública, bancária pública, vai ceder ao Grupo Melo um financiamento de uns milhões de euros, 80, 90 milhões de euros, para uma operação bolsista, uma ação especulativa, onde o país não tem qualquer ganho, tanto quanto é possível perceber. Porque eu poderia perceber se houvesse alguma explicação sobre as razões dessa operação em defesa de uma empresa de serviços, bem não transacionáveis, mas de serviços de grande importância no país. Portanto, não há qualquer esclarecimento. E eu gostaria de saber, por exemplo, também se relativamente ao acordo da Troika, havendo a ambiguidade que claramente está colocada, se houve alguma consulta ao acionista Estado para perceber se a Caixa, os ativos Simpor estavam ou não incluídos naqueles que a Caixa Geral, o acordo com a Troika permitia ou não vender. Depois, o senhor coloquei o problema das imparidades. O senhor disse-me que o problema grosso das imparidades é com operações de crédito. É natural, perante a crise que se arrasta desde 2008, e provavelmente vai-se agravar. Mas, simultaneamente, há um conjunto de imparidades com títulos aparentemente avaliadas em cerca de 620 milhões de euros. Ora, 620 milhões de euros em 1.700 milhões de euros não é 50%, mas é muito dinheiro. E eu perguntaria se isso não resulta das operações com títulos como aquela operação, uma operação que está em curso na Brisa, como a anterior operação no BCP, em que a Caixa Geral perdeu uns largos milhões de euros, como a operação anterior ao Grupo Manuel Fino. Isto é, se vocês podem dizer-nos aqui que estas operações são operações de reforço de crédito, ou a Caixa tem prejuízos imensos e, portanto, pelos vistos, o país não tem direito a perceber as explicações dessas operações. Operações como o BPB ou o BPN, eu gostaria, por exemplo, de perceber se nestas operações a Caixa teve ou não teve orientações do Estado. Porque o Estado agora não pode dizer nada à Caixa e a Caixa não pergunta nada ao Estado relativamente ao problema da Simpor. E gostaria de saber se o mesmo aconteceu relativamente ao BPN, no qual o BCP vai ter certamente um enormíssimo prejuízo, ou mesmo relativamente ao BPP. Gostaria de saber se também não há nenhum contacto do Estado relativamente a esta questão. Insisto numa questão que também não responderam, que é este problema do que é que vai acontecer à empresa Simpor. Refere-se o problema da sede. Portanto, gostaria de perceber em que moldes é que isso vai ser garantido. A que título é que isso vai ser garantido. Mas também perguntava-lhes, insistia na pergunta, que
Que base é que têm para garantirem que a empresa não vai ser desmantelada, os seus ativos não vão ser divididos entre os dois grupos brasileiros, destruindo, de facto, a empresa como tal em Portugal, provavelmente com a migração de algumas das suas estruturas para outros pontos do país. Muito obrigado. Presidente, eu julgo que algumas coisas foram sendo esclarecidas, poucas, mas algumas foram concretamente que houve, portanto, uma intervenção do Governo na abordagem deste problema e daí não se perceberem as declarações aqui feitas nesta Casa pelo Primeiro-Ministro, pelo Ministro das Finanças e pelo Ministro da Economia ainda há bem pouco tempo. Portanto, houve intervenção e, claro, de troca de informações relativamente ao desenvolvimento deste processo e o desenvolvimento deste processo, como todos sabemos, a Caixa acabou por fazer aquilo que o Governo pretendia que fosse feito. Depois, relativamente à OPA da Brisa, foi muito importante aquilo que foi dito. Em primeiro lugar, a ideia de que estamos perante uma situação de uma empresa com a importância que tem a Brisa, digamos assim, muito periclitante, em risco, com dificuldades muito sérias, e mostra também a perversidade da privatização de estruturas públicas como é uma empresa desta dimensão e com o papel que ela tem na rede viária nacional. Mas mais, relativamente a esta questão, para mim, não fica claro aqui uma questão. Eu vou ler-lhes aquilo que disse o Governador do Banco de Portugal há exatamente uma semana, à saída aqui de uma audição parlamentar. Financiar uma OPA, por exemplo, a OPA lançada pelo Grupo José de Melo sobre a Brisa é financiada por 3 bancos portugueses, a Caixa Geral de Depósitos, o BCP e o BPI, sendo que estes dois já anunciaram que irão recorrer ao Fundo de Recapitalização da banca. O Sr. Governador da Banco de Portugal avança para aí com esta introdução para dizer que deveria haver uma lista de operações proibidas aos bancos, sobretudo àqueles que recorrerem à recapitalização do Estado, ao Fundo de Recapitalização. Mas o que está aqui nega, eu acho estranho que o Sr. Presidente, o Governador do Banco de Portugal, diga que vai haver um financiamento da OPA da Brisa feito pela Caixa Geral de Depósitos, não havendo esse financiamento por aquilo que aqui hoje nos disseram. Achamos que é uma contradição bastante estranha, uma contradição bastante estranha, mas de facto registamos essa contradição, o que não deixa de ser também interessante. Depois, há uma questão a que não me responderam e eu gostaria mesmo, depois de todo o filme em torno do BPN e do BPP, filme do BPN, que aliás vai começar nesta Assembleia um dia destes, no funcionamento da Comissão de Inquérito, que eu gostaria, apesar de tudo, de saber. Isto é, e os senhores até eram gestores, em parte desse período, pelo menos. Isto é, a Troika está cá há um ano. Há cerca de um ano. Eu vou terminar, Sr. Presidente. Estas operações no BPP e no BPN tiveram ou não tiveram a intervenção do acionista Estado? É uma questão que eu gostaria de saber com toda a clareza. Muito obrigado. O que é que fica claro é que uma importante empresa industrial como a Simpor pode ser destruída, que os interesses nacionais são postos em causa, que a decisão é da responsabilidade deste Governo, naturalmente não esquecendo todo o património passado de governos do PS, PSD e CDS nesta matéria. Em segundo lugar, é que a Caixa Geral de Depósitos continua a intervir em operações pouco compatíveis, do nosso ponto de vista, com o seu estatuto de banco público, que deveria servir a economia portuguesa e que deveria ter um comportamento de referência do sistema financeiro nacional. Está dito.